Bora lá falar do que é necessário para a gente ter um bom relacionamento? Então vamos lá. Vamos lembrar primeiro que a gente atrai o relacionamento que a gente tem. É aquela história de cada um tem um relacionamento que merece, tá? Aí o pessoal vai ficar assim, como assim? Sim, tá? Por quê? Porque a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. Então, aquilo que eu preciso curar em mim é a pessoa que eu vou atrair para mim. Então, se eu ainda estou muito machucada, muito ferida, eu vou atrair alguém para me ferir e para me machucar mais. Por isso que eu preciso fazer o quê? Eu preciso descascar meus abacaxis, eu preciso olhar para dentro de mim, né? Eu preciso pegar a minha má água, né? A mágoa ali, a má água, tirar ali toda aquela merda que tá dentro de mim, né? Para fazer uma limpeza e assim eu trazer algo de próspero para minha vida. Né? E a gente vai ver que isso, inclusive, vai te abrir para outras coisas. Não só um relacionamento, né, saudável, mas também para a prosperidade, para a abundância, tá? Então, tá. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, sair do papel de vítima, tá? Eu preciso parar de apontar dedos e falar assim, o outro é o culpado. Não, lembra, eu adoro esse dedinho aqui para exemplificar isso. O que acontece? Quando eu aponto o dedo pro outro, né, eu coloco uma responsabilidade nele, eu coloco a responsabilidade de Deus, como se Deus fosse responsável por aquilo que eu estou vivendo, mas eu esqueci que tem 3 dedos virados para mim. Então, isso é para você mostrar que até quando você aponta o dedo para o outro, ele mostra que a sua maior responsabilidade é consigo mesma. Você precisa ter autorresponsabilidade. E essa autorresponsabilidade é justamente olhar ali para o seu emocional, o que não está funcionando, o que não está legal. Para quê? Para que você não possa jogar no colo do outro algo que você tem que fazer por você. Por exemplo, você vai para um relacionamento agora e aí você vai cheia de carência e quer que o outro supra isso. Ele não tem essa responsabilidade. Se você não gosta de se amar, se você não gosta de se automaternar, né? Se você não gosta de ficar com você mesma, né? Como é que o outro vai querer ficar com você? Ele não vai, sabe? Então você precisa fazer esse trabalho consigo mesmo primeiro. Primeiro você precisa gostar de si, gostar da sua companhia, gostar da solitude, né? Porque quando você não gosta de estar sozinho, você se torna um escravo do outro, né? Então você precisa sim olhar para isso. Detalhe. Outra coisa é cuidado com aquilo que você teme, tá? A gente precisa até olhar isso para os nossos medos inconscientes. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente teme inconscientemente é como se a gente convidasse aquilo para nossa vida. Então, por que eu tenho medo de viver tal relação? Por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo daquilo? Então eu preciso olhar também para o medo. O medo, ele me conta uma história. Qual que é a história que esse medo quer me contar? Será que não tem algo do meu passado? Será que não tem algo da minha família que ele viveu que tem a ver com aquela história? E eu preciso olhar para isso, tá? Então é isso, tá? Outra coisa também, a gente precisa, tá? Criar um movimento dentro de nós. E qual que é esse movimento? Criar uma abertura, tá? Criar uma abertura para quê? Para eu olhar para essas dores. Lembra no vídeo anterior, quando eu falei que eu precisava olhar para os inquilinos dentro de mim, igual divertidamente? Pois é, eu tenho que olhar isso com uma abertura de que a história que eu vou ver ali é a história que eu vou abraçar, tá? Eu não vou rejeitar, eu não vou pegar e criar um pânico, eu não quero ver, isso é muito difícil pra mim. Não, se aquilo se apresentou pra você naquele momento é porque você sim, você dá conta de resolver, você dá conta de olhar para aquilo, e a gente precisa olhar pra nós como não como sendo sempre bonzinhos ou boazinhas, sabe? Sim, nós somos pecadores, sim, houve perpetradores, né? Houve pessoas ruins no nosso sistema, como houveram pessoas boas. Então, é um olhar sem julgamento. É o olhar para aquilo que vai se apresentar para dentro de mim, através desses sentimentos, através dessas lições que esse relacionamento vai me convidar. Para quê? Para que eu possa olhar para aquilo com compaixão. Sabe o amor incondicional? Aquilo que você vai aceitar, né? Você vai concordar com tudo como ele é.
E isso é se render à realidade. Eu não posso mudar o meu passado. O que eu posso fazer? Às vezes, se meu avô não tivesse tido aquele tipo de relacionamento com a minha avó, eu não estaria aqui agora. Então, eu concordo com tudo. E assim, eu começo a ficar mais livre para as minhas escolhas. Porque enquanto eu tenho um olhar julgamentoso sobre as pessoas, eu vou continuar atraindo diversas situações que é como se Deus pegasse e me colocasse no lugar daquela pessoa que eu estou julgando e falou assim, tá bom, vamos ver se você faz melhor. Tá? Então eu preciso realmente ter esse olhar. Eu preciso realmente abraçar tudo dentro de mim e concordar, né? Sim, foi assim. E foi o necessário para eu estar aqui. Quer um exemplo? Bem, se você olhar para suas próprias dores, você vai ver que o que essa dor te esculpiu, tá? Vamos lá. Eu fui mãe solo, tá? Então, assim, aos 5 meses, né, eu me separei no meu relacionamento. Eu tava grávida ainda. O que isso o que isso fez comigo? Né? Qual foi a experiência dessa relação e desse momento para mim? Eu me tornei uma leoa, sabe? Aquela pessoa assim que batalha pela filha e muitas vezes a gente tem um filho e naquele momento, para quê? Pra gente não desistir. É como se ele fosse um pico de força, né? Tá errado? Está. Por quê? Porque a gente precisa ter nosso pico de força nos nossos pais. Mas é como se a gente tivesse um motivo para viver. Então, há um motivo para você ter tido aquele relacionamento. E às vezes foi para você ter um filho, né? Veio um fruto daquilo. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso agradecer também aos meus relacionamentos ruins. Eles me trouxeram grandes aprendizados. E eu preciso realmente fazer isso, tá? Outra coisa que eu preciso olhar, a minha imperfeição. Quando eu relaxo na minha imperfeição, tá? Eu vou estar sabendo que eu erro, que eu faço certas coisas erradas e eu não vou querer melhorar? Claro que vai. Mas é quando você se percebe que você não precisa ser perfeito o tempo todo e você relaxa na sua imperfeição, você consegue ter um relacionamento, enxergar a imperfeição do outro e não massacrar ele por causa disso, porque vocês vão ser diferentes, pessoas diferentes, com sistemas diferentes, né? Às vezes um vai gostar muito da casa, muito arrumado, o outro não tem esse hábito. Um grita, o outro não tem esse hábito, sabe? Então, vocês vão ter que achar um caminho do meio. Não vai ser 8 ou 80, vai ter ali um caminho do meio. E você vai precisar olhar para isso. E detalhe, até como você vai encontrar uma pessoa vai te dizer sobre como você está, se você está disponível para um relacionamento ou não. Por exemplo, vamos supor que você tem um date hoje, marcou lá um encontro, e aí você vai toda tensa ou você vai relaxada na sua imperfeição? Então, ou seja, se eu vou relaxada na minha imperfeição, se eu vou sabendo que se a pessoa quiser entrar na minha vida, ela vai ter que me ver do jeito que eu sou, me aceitar do jeito que eu sou, como eu vou aceitar ela, é muito mais fácil. Entendeu? Aí realmente eu estou vendo que eu estou pronta para um relacionamento. Porque se eu vou tensa, ai, será que ele vai gostar de mim? Ai, será que ele vai ter um olhar para mim? Ai, será que ela vai me achar bonito? Ai, será. Entendeu? Para. A pessoa vai ter que te aceitar como um combo. E assim você também vai olhar para essa pessoa como um combo, tá? E isso chama-se amor próprio. É você se amar do jeito que você é. Sabendo que você tem qualidades e tem defeitos. E a partir do momento que você ama as suas qualidades e os seus defeitos, você também dá conta de fazer o quê? De amar o outro com as suas qualidades e os seus defeitos, tá? Outra coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso, quando estar num relacionamento ou estar flertando com alguém, parar de querer consertar o outro. Quem corrige o outro é pai e mãe. Quando eu quero mudar o outro vai embora. Tá? Porque pensa, quase, a pessoa quase nem respira dentro desse relacionamento. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Você vira a chata da relação ou chato da relação, tá? E aí aquele relacionamento começa a ficar insustentável. Por isso que primeiro a gente precisa olhar para dentro de nós, trabalhar, né, conosco primeiro, para quê? Para que a gente possa ter esse jogo de cintura com o outro. Por quê? Porque o relacionamento ele é uma dança,
né? Então eu vou ter que aprender a manejar esse relacionamento. Não vou ter que ir como uma criança birrenta que eu quero tudo do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, e outra coisa que eu preciso também é olhar para minha família. Qual que é o menos da minha família? O que é um padrão repetitivo na minha família? Carência, solidão, traição. E a constelação vai fazer você sim olhar para isso e ressignificar e trazer um novo sentido na sua vida. Por quê? Porque se você caiu naquela família, é porque você tem que olhar sim para aquele padrão. E aquilo vai te levar para mais, aquilo vai te levar para um outro patamar, tá? Outra coisa, a gente precisa parar de focar no menos para focar no mais. Esse é um olhar de abundância. Toda vez que eu fico só olhando no que me falta, eu ainda não tenho esse relacionamento, ainda não tenho isso, não quero isso, não tenho isso. Para. Foca no que você tem nesse momento, foca no que você pode ser nesse momento. E isso vai te trazer abundância. E isso para você vai fazer um diferencial muito grande, tá? E aí o relacionamento, no final de contas, ele é o quê? Ele é um convite pra gente deixar o amor de criança para um amor adulto. A criança é quem dá birra, sabe? Lembra da família do dinossauro? Você precisa me amar, você precisa me amar. Pois é, quando a gente vai nessa postura de criança para um relacionamento, dá ruim, né? É como se você pensar que você vai deixar uma criança dirigir um carro, né? Criança tem condições de dirigir um carro? Gente, não tem, ela vai bater o carro. Então você precisa pegar o carro da sua direção e colocar sua criança no lugar dela com cinto de segurança, né? E isso é você fazer o quê? É você acolher a sua criança e colocá-la no lugar certo. É como se você pegasse o seu ego também, né? Acolhesse o seu ego, mas colocasse ele no lugar dele e transformasse isso em força, né? Todas aquelas suas feridas, todos aqueles seus traumas, eles viram um superpoder, vamos dizer assim. E aí você pode sim fazer. Tem horas que vai dar, fala assim, ai, mas é muito trabalho, é muito. Bem, depende daquilo que você quer, né? A gente só acessa a abundância na nossa vida realmente indo atrás disso. Felicidade dá trabalho, bom relacionamento dá trabalho, prosperidade dá trabalho. Aí é aquele meme que o pessoal gosta de fazer. Qual é o tipo de trabalho que você quer? Né? Às vezes você pega um relacionamento ruim também vai dar trabalho. A sua infelicidade também vai dar trabalho. Qual é o trabalho que você quer? Tá bom?